Olá, muito bom dia. Agora 10 horas 3 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos em frente, está começando aqui pela melhor e maior rede de rádio. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan, aqui do Brasil, o nosso Morning Show, a revista radiofônica que repercute as notícias que pipocam no noticiário do Brasil e do mundo, aqui com os comentários da bancada mais ouvida do rádio brasileiro. Bacana, você que está indo para o trabalho, você que está indo para a escola, começando aí os seus trabalhos no seu home office, ligados na Jovem Pan. Muito bom tê-los com a gente durante as manhãs, que nos deixa muito orgulhosos, na verdade, porque o programa é líder de audiência no horário, isso me deixa muito feliz. Tenho certeza que os meus companheiros de bancada também. Vem com a gente, hein? Estamos na quarta-feira, 8 de junho de 2016. Mais um dia da história brasileira. Jovem Pan Morning Show. Olha, como no mundo dos sonhos tudo cabe, a estranheza tomou conta dos meus pensamentos hoje pela manhã, logo cedo ao acordar. Fiquei com aquela sensação, sabe, tipicamente embaralhada entre realidade e ficção que os devaneios oníricos por vezes causam na gente. Acho que eu passei por isso, sabe por quê? Por conta desses combates e reviravoltas em Brasília, com os pedidos de prisões dos caciques do PMDB, que deram um nó no já confuso cenário político brasileiro. De repente estavam lá o Renan, o Jucá e o Sarney, tal qual os três mosqueteiros, Atos, Portos e Aramis, do romance de Alexandre Dumas, só que numa versão adaptada ao cangaço brasileiro. Para garantir certa verossimilhança entre as histórias, os três cangaceiros, nome que eu achei apropriado para esse meu plágio imaginário, defendem também o reinado, tal qual os personagens clássicos da literatura francesa. Porém, na minha adaptação, o que está em jogo é o próprio reinado coronelístico desses sujeitos. E claro, como os três mosqueteiros eram na verdade 4, o nosso D'Artagnan, em minha história tosca, é ninguém menos que o exímio manobrista e esgrimista Eduardo Cunha. Pena que, como todo sonho, bem no final, naquele momento crucial em que a espada seria cravada no peito dos personagens malignos, acordei, assustado e com o suor a escorrer pela face. Bom dia, Tonholi. Bom dia. Vamos falar aí das prisões ainda, do pedido de prisão dos caciques do PMDB, né? E desse vazamento, né? Porque até então a notícia, como comentamos ontem, ela é sempre sigilosa, mas pum, tá aí no noticiário, estampando os jornais. Quando a gente teve vazamento ali do declínio moral do senador, do Cid Amaral, a gente teve um pouco mais de conteúdo. Agora não, nós tivemos indícios de prova, o que faz mal pro processo. Não vazou conteúdo, vazou uma notícia. Então fica essa especulação a ponto de a Folha de São Paulo ter feito um editorial condenando isso, mas eu vou explicar já já. O Gilmar também deu entrevista, o ministro Gilmar Mendes deu entrevista dizendo que isso era uma vergonha. Né? Paulo Janot. Daqui a pouco você dá detalhes pra gente. Ellen, bom dia. Buenas. Olha, eu tô rindo aqui porque é o seguinte, quando eu pensei na associação desses dois nomes, assim, eu já achei por si engraçado, mas faz parte, né, deste folhetim diário que é o noticiário, né? Olha, quem são as duas mulheres mais importantes do mundo nesse exato momento, lembrar? Além de você e Paulinha Carvalho, obviamente, né? Com certeza, mais importante do mundo, pelo menos do mundo que nos interessa aqui, né? Como disse uma delas ontem numa escola, meninas, yes we can. Pela primeira vez, Estados Unidos da América terá um grande partido indicando uma mulher à presidência da República. Hillary Clinton é agora oficialmente aí a candidata do Partido Democrata à presidência. E aqui no Brasil, Tia Heron. Tia Heron. Vocês já saberão quem é essa senhora que colocamos nela, depositamos lá, parte do futuro da nação. Ontem, parafraseando, né, a história de onde está o Wally, a pergunta era onde está a Tia Heron, né? Porque não se encontrava a Tia Heron. Não estava na comissão, não estava no escritório dela em Brasília, não estava no escritório do partido. Onde estaria a Tia Heron? Paulinha, bom dia, Paulinha. Fala aí, olha, eu quero saber qual foi esse entreveiro envolvendo aí o ministro da Cultura e a Sônia Braga. Me conta isso aí. Você acha que é só o Biel e Felipe Neto
que brigam na internet? E aí? Não, também tem o ministro da Cultura, o Marcelo Caleiro, brigando com a Sônia Braga, né? Ele falou ali sobre aquele protesto que a equipe de Aquários realizou em Cannes. A gente falou por Sim. aqui, né? A respeito do impeachment, que era golpe, enfim. E aí ele falou o seguinte, que era desrespeitoso, quase infantil, entre outras cositas más. Sônia Braga se manifestou pelo Facebook. Daqui a pouco Sim. a gente fala mais sobre essa briga. Queremos Briga saber. de internet, né, Edgar? Queremos saber. E mais, um papo com o colunista da Folha de São Paulo e doutor em Ciências Políticas, João Pereira Coutinho. As novidades do caso envolvendo a garota estuprada por vários homens no Rio de Janeiro. E muita informação e opinião aqui neste Morning Show que vai apenas começando. Você pode participar, interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, já sabe, né? 931171009. Nosso convidado de hoje é o jornalista Pablo Miyazawa, que está escrevendo, lançando o livro 52 Mitos Pop, Mentiras e Boatos do Mundo do Entretenimento. Sabe aquelas coisas que você fica intrigado? Mas será que aquela história envolvendo, por exemplo, o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, associado ao Mágico de Oz, será que é procedente aquilo? Será que os Smurfs seriam uma alusão ao nazismo? Você fica fazendo essas perguntas, são malucas, eu sei. Mas o Pablo Miyazawa foi lá e destrinchou tudo isso e colocou no livro 52 Mitos Pop, Mentiras e Boatos do Mundo do Entretenimento. E aproveitando a presença do Miyazawa aqui, a gente pergunta pra você: em que mito você já acreditou? Essa seria uma boa enquete, né, Paulinha? Qual mito você já Ou acreditou? ainda acredita, Pode né? ser da cultura pop, desde aquele de rodar o disco ao contrário com a voz do demônio, enfim, essas coisas. Ou pode ser também aquelas coisas assim, tipo comer manga com leite mata. Tem Isso. coisa que a gente bota fé, a gente acredita que é verdade. A gente quer saber em quais desses mitos vocês acreditam. Mandem aí mensagens de voz. Pode mandar vídeo, viu, queridos? 931171009. Concorram a Kids Morning Show, Caneca e Camiseta. Lembrando que aqui no Twitter vocês também podem responder concorrendo a prêmio se formos aos TTs. Boa. A hashtag é Pop no Morning. Boa, e prêmios, Paulinha quer dizer, quando diz prêmios, a nossa caneca e a camiseta aqui do Morning Show. Participe então, 931171009, nossa via de contato direto aqui no Morning Show. Vamos lá, vamos começar esse programa então, de fato. Morning Show. Vamos a Brasília. Imagino que o Zé Maria Trindade esteja aí tendo muito trabalho ultimamente. Olha, é só assistir aos noticiários de todos os canais de televisão que você vai poder ver lá a espuminha do logo da Jovem Pan e aquela mão que segura o microfone, por vezes, né, na boca de senadores, por vezes na boca de deputados, pessoas influentes de Brasília. Quem está por trás de lá? Muito provavelmente este homem que fala com a gente agora, Zé Maria Trindade. Ô, Trindade, bom, em razão dessa hecatombe aí, provocada pela informação que o procurador-geral Rodrigo Janot pediu a prisão aí do Eduardo Cunha, do Renan, do Jucá e do Sarney, Zé Maria, o clima aí pelas cercanias do Congresso Nacional é de mais tensão e mais constrangimento. Não tô errado não, né? Bom dia, Zé. É isso mesmo, não tá não. Muito bom dia. Bom dia, Ellen. Bom dia, Paulo. Bom dia, Pablo também. E aqui não tem mito, não. Olha, eu estava conversando com um amigo meu aqui. Eu não acredito muito em mito, né? Eu sou do Vale do Jequitinhonha, de Medina. Lá tem uns mitos lá, de mula sem cabeça e tal. Eu conversando com ele, falando, olha, eu não acredito, por exemplo, em bruxa. Não existe bruxa, aquela história de Halloween. E ele virou e falou assim, Zé, pode acreditar, as bruxas existem. Eu fui casado com uma e pago pensão para ela até hoje. Nossa senhora, pero que lazai, né? Mas olha, é o dia que cobra come cobra no jargão aí da cobertura policial, né? O japonês da Federal preso e os deputados e senadores aqui meio assustados. O japonês da Federal, aquele que prendeu vários políticos, está preso. Por si só já é cômico essa história, né? O cara que apareceu ali com todos os caras que foram presos, ou quase todos que foram levados à prisão na Lava Jato, agora também encarcerado. Pois é. Deixa eu te falar assim, o clima aqui do Congresso Nacional. Nos bastidores, os líderes estão revoltados, né, não aceitam a ideia do Procurador-Geral da República pedir a prisão do presidente do Congresso Nacional,
senador Renan Calheiros, do presidente afastado da Câmara, do presidente nacional do PMDB e do ex-mito José Sarney, né, que foi presidente da República, fez ali a ligação para a democracia, o primeiro que saiu da eleição indireta para a eleição direta, né, e sem razões evidentes. Então os líderes, como diz aqui um jargão político, né, caldo de galinha e cautela nunca fizeram mal a ninguém, então eles estão na cautela. Todo mundo aqui acredita, Edgar, que o procurador-geral tem cartas na manga, ou seja, ele tem dados, tem investigações que ninguém sabe e que ele sabe, porque senão não há justificativa para pedir a prisão assim, dessas pessoas não, viu? Olha, foi o que o Tonholi até comentou aqui, que no Delcídio surgiram conteúdos ali, né, no contexto da delação dele. Agora nessa ficou só a notícia pela notícia, né? Exato. O que tem mais ou menos razão é o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, que foi afastado por interferência no processo e continua interferindo, né? Aí já há uma certa lógica. Agora os outros, os líderes entendem que é opinião, que o senador estaria apresentando um projeto para acabar com a delação premiada quando o delator estiver preso. Mas a função de um parlamentar é discutir e apresentar projetos para mudar a lei, né? Então não seria exatamente um crime. Então todo mundo aqui acredita nisso. Agora, o sério dessa história é que o Congresso aqui está tão de joelhos, tão desmoralizado, que ninguém tem coragem de publicamente abrir guerra contra Rodrigo Janot. Não é crime, né, como você colocou, mas é no mínimo suspeito, né, querer mudar a regra do jogo com o jogo andando, aquelas histórias, né, segunda instância, lá já a prisão, tem tudo isso que eles queriam alterar, né? A prisão em segunda instância. Ô Trindade, obrigado, viu, pela tua participação aqui no Morning Show, ótima quarta para você aí em Brasília. É isso. Bom dia a todos. Bom dia. Ô Tonholi, como é que você vê então? A gente já começou a falar um pouco aqui nas manchetes do Morning Show. Como é que você vê esses pedidos de prisão aí? O vazamento, né, desse pedido do Janot e o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, ter chamado isso de uma brincadeira, né? Bom, eu tô vendo por um outro ângulo. Não quero ver pelo ângulo da judicialização. Eu quero ver pelo ângulo do desdobramento político. E eu quero falar exatamente do seguinte. Ontem à noite, o Roberto Requião, do PMDB do Paraná, colocou um Twitter falando assim, que ele fez um jantar e que ele reuniu 30 senadores do PMDB, que agora estão, que apoiam o PMDB e que agora estão 30 pelo não impeachment da Dilma. Vamos lembrar que para Dilma não ser empichada, você precisa de 27 votos. Então, a reação ao que o Janot divulgou off the records, lá para a TV Globo e para o Jornal Globo, e depois para o Lauro Jardim, foi o seguinte: tá bom, então é o seguinte, não vai ter mais impeachment. Vamos lembrar, quando teve o impeachment da Dilma, no dia 12 de maio, nós tivemos 22 a favor e 55 contra ela. O Requião disse que ele já tem 30 a favor e que, portanto, ela não vai ser mais empichada. A favor da Dilma. Precisariam 27. Então, teve uma reverberação política por causa do Janot. O que vai acontecer agora? Ou o Janot ou alguém vaza o conteúdo, como fizeram com o Delcídio Amaral, ou a gente vai ficar naquela questão do tribunal do Google, que é que você joga uma notícia, você prioriza aquele que é o criminoso, mas não fala do crime. Eu sempre digo isso, tem que ser o contrário. Descreva o crime e parta para o criminoso. E não fale, esse é criminoso, e não conte qual é o crime. Essa engenharia reversa é muito perversa para a democracia. Vamos fazer uma pausa aqui no Morning Show, fica aí que a gente já volta, tá? Agora 10 horas e 17 minutos, horário de Brasília. Daqui a pouco a gente volta no programa conversando com o cientista político português e colunista da Folha, o João Pereira Coutinho, aqui no Morning Show. Fique para ouvir essa história, hein? Agora 10 e 17, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Agora a gente vai a Lisboa para conversar com o doutor em Ciências Políticas João Pereira Coutinho, que é colunista do maior diário português, o Correio da Manhã, e colunista também da Folha de São Paulo. Bom dia, Coutinho. Bom dia, viva. Bom falar com você. Como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem, o verão está a chegar a Portugal e, portanto, as coisas estão a melhorar. Dá uma esquentada, né? Olha, me diga uma coisa. Há pouco a gente estava aqui conversando sobre o noticiário político no Brasil, de onde não param de pipocar e jorrar informações que revelam o nosso talento. O nosso, eu digo, o talento da classe política, né? De uma forma geral, para a corrupção. Como é que a imprensa portuguesa aí da Europa, ô João, e de uma maneira geral, e você em particular, vê esse momento pelo qual o Brasil, nosso país, atravessa? Bom, eu costumo dizer que não escrevo sobre política brasileira por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque sou um convidado no Brasil, na Folha de São Paulo, e, portanto, seria estranho um convidado estar a dizer que, sei lá, aquele quadro está mal colocado, a comida dos anfitriões é muito má, ou seja, seria uma falta de educação. Mas, por outro lado, e talvez a razão mais substancial, é que é muito complicado compreender a política brasileira porque ela foge aos padrões normais da política ocidental. Isso viu-se na cobertura portuguesa sobre a crise política no Brasil. Ou seja, os jornais portugueses acompanharam o convite a Lula para ser ministro de Dilma, acompanharam o impeachment de Dilma, as decisões do Senado, mas neste momento eu acho que tem havido pouca cobertura sobre aquilo que se passa no Brasil, de forma profunda, de forma desenvolvida, porque é muito difícil acompanhar o número de escândalos, de acusações policiais, de processos que existem no Brasil. Ou seja, há sempre a possibilidade das coisas mudarem em 24 horas. Portanto, eu acho que há aqui uma espécie de sabedoria oriental que é simplesmente deixar as coisas decorrer e no final, se houver final, fazer um comentário. Sim, a gente abre o programa hoje falando ainda na parte das manchetes, na parte inicial, sabendo que já o que está sendo dito pode já não estar mais valendo. É curioso como anda na velocidade da luz essa dinâmica mesmo dos fatos políticos. Ellen, por favor. Oi, Coutinho, aqui é a Ellen Brown falando. Bom dia. Bom dia. Aqui você falou assim que às vezes até é difícil em Portugal compreender um pouco o contexto do que acontece no Brasil, porque é muita coisa, muda muito rápido. No entanto, Portugal teve uma operação semelhante à Lava Jato, que é a Operação Marquês, que acabou levando para a cadeia o ex-premier português José Sócrates, né? E até relações entre estas duas operações, há uma cooperação aí entre a polícia portuguesa e a polícia aqui no Brasil. Diante do que vocês viram em Portugal, chegando com José Sócrates sendo preso e olhando hoje para o Brasil, você vê a real possibilidade de nós termos, assim, sei lá, figurões da Lava Jato indo para a prisão, seja talvez Lula ou Dilma, ou ontem aqui o pedido de prisão de um ex-presidente, do presidente do Senado. Isso parece factível para você quando olha daí? Eu creio que sim. Aliás, a prisão de José Sócrates, ele foi preso preventivamente. Ainda não há acusação formada, mas ele foi preso preventivamente. Foi também um choque para Portugal e para os portugueses. Precisamente porque Portugal não estava habituado a ter esta espécie de grandes figuras da política indiciadas por crimes como corrupção, branqueamento de capitais, etc, etc. Mas no caso do Brasil acho perfeitamente possível. E até acho que seria terapêutico, tal como foi no caso português. Porque depois da prisão de José Sócrates, outros nomes ligados não apenas à política, mas também à banca, começaram a ser investigados e indiciados por crimes.
E, portanto, neste momento, a justiça portuguesa está a viver uma quase revolução nestes 40 anos de democracia, que, em certa medida, começaram com a prisão de um ex-primeiro-ministro. E, portanto, isso pode acontecer no Brasil, e se acontecer não é necessariamente mau. Ô João, você acha que a presidente Dilma Rousseff vai mesmo sofrer o impeachment? Qual a análise que você faz disso? Vai ser a piada do poder? E qual, na tua opinião, a teu ver, a diferença prática no dia a dia do país entre ela ficar, né, reassumir o cargo, né, e ela deixar de vez a presidência? Bom, eu acho que em relação ao impeachment é sempre complicado fazer previsões, mas eu acho que há poucas dúvidas, ou parece-me que há poucas dúvidas, de que ela vai ser afastada do cargo. Aliás, se não fosse afastada do cargo, eu nem quero imaginar o que seria o dia seguinte do Brasil. Acho que seria um país ainda mais dividido, em estado quase de guerra civil latente, e, portanto, não passa pela cabeça outra decisão. Agora, relativamente ao futuro do Brasil, aqui a questão não me parece que esteja na qualidade de Temer ou na qualidade deste novo governo. Eu acho que o Brasil, e eu respondi isso num inquérito à Folha de São Paulo, o problema do Brasil é um problema do seu próprio sistema político. É um sistema totalmente disfuncional. E, portanto, eu acho que o mais importante seria aproveitar esta crise para repensar o próprio sistema político brasileiro, e acho que não seria inútil, por exemplo, ponderar um regime semi-presidencialista, por exemplo, em que são eleitos deputados e a maioria, por sua vez, é convidada a governar, esfiada pela figura de um primeiro-ministro. Ou seja, o que nós vemos é a necessidade de fazer imensas alianças, gigantescas alianças na política brasileira, o que é sempre uma porta aberta para a corrupção e para o não funcionamento do sistema. Portanto, mais importante do que falar da pessoa A, B ou C, e repito, eu não tenho dúvidas de que Dilma vai ser afastada, era pensar o próprio sistema político brasileiro, porque este já deu provas de que não funciona. Ô mestre, aqui é o Cláudio Tonholi. Eu queria te fazer uma pergunta relacionando alguns fatos da Dilma e do Lula com Portugal. Queria lembrar que o premier, o Sócrates, ele foi preso no fim de 2014 e que em outubro de 2013 o Lula foi para Portugal com uma viagem paga pela Odebrecht para ir no lançamento do livro do José Sócrates, que foi preso, o livro chamado A Confiança do Mundo. O Lula fez o prefácio. E o Ministério Público Português começou a investigar a ligação do José Sócrates com a Odebrecht. Tanto que a Lava Jato se conecta com a Operação Marquês. Há um outro elemento de o fato de a Portugal Telecom ser quem domina a telefonia brasileira. E eu quero colocar para o ouvinte também que o senhor Sérgio Andrade de Andrade Gutierrez tinha a Oi, que a Telemar, que graças ao Lula virou Oi, que está hoje abrigada sob o guarda-chuva da Portugal Telecom, e esse senhor botou 3,2 milhões na empresa do Lulinha Game Corp. Quais são as relações que o Ministério Público Português investiga entre José Sócrates, Mário Soares, Dilma e Lula? Bom, quando dos escândalos que envolveram Lula, os jornais portugueses começaram a noticiar precisamente essas ligações. Ou seja, aquilo que se falou foram as ligações da Odebrecht, em primeiro lugar, isso continua sob investigação, mas também o facto de o antigo primeiro-ministro José Sócrates estar à frente de uma farmacêutica e os negócios que foram feitos entre essa farmacêutica e o Ministério da Saúde brasileiro, em princípio, ou alegadamente, com a colaboração de Lula. E, portanto, os portugueses e os jornais portugueses e a justiça portuguesa está sobretudo atenta a estas duas dimensões. Em primeiro lugar, as obras que a Odebrecht fez aqui mesmo em Portugal, durante os anos
em que José Sócrates foi primeiro-ministro, e também as relações entre a Octafarma, que era essa empresa farmacêutica, e o Ministério da Saúde no Brasil. Portanto, tudo isso está a ser investigado, mas repito, ainda não há nenhuma conclusão sobre este longo inquérito a José Sócrates. Isto é um processo gigantesco, e ainda não há acusação formal. Aquilo que neste momento existe é o facto de José Sócrates estar indiciado por crimes de corrupção, branqueamento de capitais, etc., mas ainda não há uma acusação formal. Portanto, o país está à espera dessa acusação para tirar as suas conclusões e para ver a sustentação da acusação do Ministério Público aqui. Ô João, a gente infelizmente está com um tempo curto. Eu quero deixar uma última pergunta para você responder, que na verdade eu imagino que seja aquela pergunta que entre cada 10 analistas portugueses têm que responder vez ou outra, com relação a essa questão da herança ibérica na colonização brasileira, né? Você acha que isso, de alguma maneira, é parte integrante mesmo dos problemas que o Brasil vive hoje? Bom, é complicado eu falar como português, porque parece que estou a defender a honra da pátria. Mas o que eu posso dizer é que eu acho que os problemas do Brasil hoje são da exclusiva responsabilidade dos brasileiros. Ou seja, depois de 200 anos falar da herança portuguesa nos problemas do Brasil, enfim, há uma parte de herança, eu não nego isso, e essa herança está no Brasil, mas também está em Portugal. O facto de se olhar para o Estado como o principal agente de tudo, do desenvolvimento económico, da liderança política, dos negócios, etc., é um problema que os portugueses também têm com o seu próprio Estado. E que vão ter que repensar, não é? Porque o país teve dificuldades económicas há uns anos, teve que pedir ajuda ao FMI, e é preciso Portugal repensar o seu modelo de Estado, o tamanho do Estado, a despesa pública, etc. E isso eu também vejo no Brasil, ou seja, essa espécie de pensamento patrimonialista em que se atribui ao Estado o papel principal na vida do país. Ok. Olha, João, eu queria te agradecer muito a nos atender aqui para essa bela entrevista. Falamos com o João Pereira Coutinho, doutor em Ciências Políticas e colunista, né, do Diário Português Correio da Manhã e da Folha de São Paulo aqui no Brasil. Obrigado, João. Obrigado, eu. Um grande abraço. Boa sorte. Boa sorte, igualmente. Agora 10h34, horário de Brasília. Viaje com a CVC nas férias. A gente já está aqui com o jornalista Pablo Miyazawa, ex-editor-chefe da revista Rolling Stone, e hoje à frente do site de games IGN Brasil. Vamos engatar aqui já no papo sobre o livro que ele está lançando pela editora Paralela. Esse aqui que está em minhas mãos, 52 mitos pop, mentiras e verdades nos boatos do mundo do entretenimento. A gente, quando soube do teu livro, Pablo, bom dia. Bom dia. A gente já começou a rir, porque dá pano pra manga, né, essas conversas, né? Eu comentei até quando o nosso produtor Arcon trouxe a pauta. Eu falei, tive recentemente no Misa aqui com as minhas filhas, porque fui presenciar ali em loco a execução ao vivo de uma banda cover do Pink Floyd com a projeção do Mágico de Oz ali. Funciona, né? Como você viu. Funciona, mas eu tenho uma questão a respeito. Mas enfim, vamos chegar nela. Antes eu quero tratar aqui com você sobre a ideia do livro, né? Ela tem a ver, queria saber se tem a ver com aquela ideia da Caverna do Dragão aí, que foi inclusive aqui no Brasil uma febre, né, dos anos 80, 90 ali e tal. E como é que teve a ideia, como é que nasceu a ideia de você produzir esse livro com esses 52 mitos do pop? Pois é, tudo começou com a Caverna do Dragão. Foi uma das primeiras coisas que eu escrevi na vida como jornalista. Eu trabalhei numa revista chamada Herói, né? E a gente focava nesse universo maluco aí de nerdices, né? Que hoje é tão legal que todo mundo gosta, mas naquela época era uma coisa muito nicho. E daí surgiu no meu e-mail essa ideia de que o Caverna do Dragão tinha uma coisa suspeita por trás, né? De que que não era tudo o que parecia e tal. Daí eu fiquei curioso e falei, vou investigar. Eu era meio inocente, tinha começado a carreira. Era um desenho que você olhava e ficava meio assim, meio em dúvida. Meio em dúvida. Porque ele é esquisito, tem a Uni, né? É um horror. Exatamente. Daí eu fui investigar e acabei descobrindo que, na verdade, existia um final desse desenho, só que ele não tinha sido feito. Fiz a matéria, então isso ficou na minha cabeça. Então, a Uni era mesmo uma enviada do demônio? Gente, a Uni é uma unicórnio em Caverna do Dragão, pra você que nunca assistiu esse desenho, mas né? Mas dizem que ela era enviada. Então, esse é o que diz o mito, do né? demo.
Não, eu não acredito que a Uni seja... Mas a Uni, ela impediu muitas vezes que eles voltassem, né? Porque o que acontece em Caverna do Dragão é que a galera vai num parque de diversão e aí vai pra uma realidade paralela e fica lá. Aí tem Mestre dos Magos, entendeu? Tem um monte de gente que aparece por lá e eles sempre ficam tentando voltar. Só que nunca rola essa volta. E muitas vezes a Uni, esse unicórnio fofo que faz... Nossa, Paulinha, tá ela ótimo. fica pra trás e a imitação. galera fala, putz, a Uni, aí volta, aí fala, putz, eu não acredito, entendeu? No final nunca dá certo. Ela tava testando, na verdade, a força aí dos moleques de voltar ou não pra casa. No fim, era tudo um teste mesmo. E daí surgiu a ideia de investigar outras histórias parecidas, porque não é só no desenho animado que tem esse tipo de coisa, né? Tem no cinema, tem nos quadrinhos, nos games. Então, se você acumular, dá muito mais do que 50 mitos. Então, foi só um trabalho de filtrar e pôr no papel. Tá, vocês gostam de Caverna do Dragão, mas eu amo Alice, né? Eu amo Alice e Muitos Dorothy. mitos. Alice e mitos. Dorothy sempre foram minhas personagens Lewis Carroll favoritas, que né? diga, né? É isso que eu queria saber. É verdade ou não é? Ele tava? Lewis Carroll tava, assim, sob tava efeito doidão? de doces, assim, escrevendo Ácidos Alice. lisérgicos. Essa ideia de que ele usava drogas para criar o universo de Alice no País das Maravilhas surgiu na década de 60, digamos, se popularizou entre justamente os usuários de LSD, né? Mas não existe prova nenhuma de que o Lewis Carroll usava drogas. Na verdade, ele era um professor universitário, ele era um cara muito correto, muito justo, digamos assim, mas ele era muito criativo. Então as pessoas falavam, não dá pra uma coisa dessa sair de uma mente sã, né? Né? Só que nunca se comprovou nada, só que acho que é muito legal. Muita gente assistiu Alice e o livro ganhou muita popularidade depois, porque parece realmente coisa de maluco, coisa de drogado. Não é o caso. Não é o caso, então. Tá batido o martelo. Fala, Ai, fala, não sei, Paulinha. eu tô um pouco frustrada, aquelas É, loucas. com a Uni. Tonholi deve conhecer também vários desses mitos. Ô, Pablo, Bom, tive a honra de ser editado pelo Pablo na Rolling Stone, que com o Quinho nós criamos juntos. Nunca vou esquecer a primeira matéria. Grande o Ricardo PCC, Cruz. ou Comando do Terror, 2007, né? 2006, você vai fazer 10 anos esse ano. Que né? honra, hein? Nossa Nessa Senhora. época pediram o currículo dele, os dados todos. É, porque né? é tudo em off, a matéria, o doutor Anel. Ô, Pablo, me diz o seguinte, eu tenho uma super curiosidade sobre os mitos que rolam ainda em torno do rock and roll. E eu te perguntaria, qual é o maior mito do rock and roll não esclarecido? Olha, que ótima pergunta. Eu acho que esse é um tema pro próximo livro que Tá. eu gostaria de fazer. Mas assim, a ideia dos roqueiros, dos astros que morrem aos 27, eu acho que assim, é uma coincidência muito grande, né? Pra ser real e continua acontecendo. Então assim, acho que é algo que tinha que ser estudado. O que acontece com um astro, com um gênio da música quando chega aos 27 anos, que acaba sucumbindo aí a várias coisas, né? Acho que esse a gente nunca vai conseguir descobrir exatamente se é uma coincidência ou o quê. A Tem um gente livro- tem o Hendrix, Kurt Cobain, Janis Janis Joplin. Janis Joplin, Amy Winehouse. Amy Winehouse. Winehouse. A Amy recentemente, o Keith Moon, né? Keith Moon. O Morrison também, não é? Jim Morrison também. Agora, tem um livro chamado Livro dos Mortos, que é um livro que vai meio numa onda meio fanfarrônica, assim, mas traça um relato, faz um relato entre todas essas mortes que aconteceram com pessoas da área musical, principalmente do rock, que morreram aos 27, a idade maldita. né? Pois é. Tinha uma pergunta. Você falou que você recebeu um e-mail logo que você começou e aí se interessou por Caverna do Dragão. Hoje a internet, cara, você entra cada dia uma teoria, tipo, sobre tudo. Sobre Pois é. qualquer coisa, ainda mais de cultura pop. O pessoal vai muito longe nisso. Você acha que você vai ter que escrever, tipo, uma Barça pra esclarecer tudo que as pessoas estão levantando atualmente? Olha, eu não sei, eu acho que a internet, na verdade, facilita um livro desse não existir. Né? Porque existe tanta coisa, tudo tanta ali, informação. Então, o legal é que esse livro saiu agora, que deu tempo de reunir em tempo dos mitos, dessas histórias não ficarem banalizadas, né? As pessoas ainda têm um lugar para procurar num lugar só as respostas dessas coisas. Mas, assim, se demorar mais um pouco, realmente, a internet vai engolir tudo. Já estamos ouvindo, o Miyazawa, o Pink Floyd aqui de fundo. Agora, a curiosidade, a questão que fica é que quando eu fui com a minha filha, como eu te falei, ver no MIS essa execução ao vivo com a projeção do Mágico de Oz, a banda voltava num determinado ponto em algumas músicas, assim, do tema.
E na minha cabeça, sempre tinha feito aquela experiência caseira mesmo. Esperava o rugido do leão da Metro ali, soltava. E aí ia numa sequência, que realmente tinham várias coincidências ali, né? Mas eu fiquei um pouco frustrado, assim, achando que era um roubo no jogo, dar uma voltada numa música, continuar. Você tem como explicar essa história pra mim? Eu acho que eles tentam encaixar porque é um exercício aí de crença. Você assistir o filme e escutar o disco, você tem que acreditar muito que aquilo tá funcionando. E só funciona mesmo na primeira metade. Então. Né? É isso aí. Tem que colocar o disco umas 3... A gente fala disco, né? Hoje em dia com tudo digital aí, mas com o vinil funciona mais. Você tem que colocar ele várias vezes pra acreditar, para o negócio funcionar. Você tem que estar muito ligado na letra, né? A letra... mostra o que tá acontecendo no filme, supostamente. Mas a banda, conforme vocês vão ver no livro, a banda falou assim, não existe possibilidade da gente ter feito esse tipo de coisa, muito porque eles não tinham a tecnologia pra conseguir fazer isso em estúdio, na época, pra sincronizar, mas eu prefiro acreditar. Pra mim, mais da viagem da cabeça de quem tá ouvindo ali. Na verdade, dizem que se você colocar qualquer filme com qualquer disco, vai bater. Você vai achar alguma relação. Aliás, por falar em filme e disco, até, não sei se não vou te botar uma saia justa aqui, mas é que a gente tá vendo pelo Twitter, as pessoas perguntando várias coisas. E eu lembro da infância, Paulinha também deve lembrar, de alguns mitos, assim, envolvendo ícones como Xuxa e afins, assim. E aí tinha a história do disco da Xuxa, que tinha recados satânicos, né? A boneca da Xuxa e do brinquedo. Os do Sabá também, né? E aí? Os do Ozzy, né? E aí, o que envolve essa ex-rainha, ou futura rainha, ou sempre rainha, sei lá eu, e verdades ou não? É tudo mito que se falava sobre. Naqueles anos 80, a Xuxa era onipresente na televisão, você não precisava ser menina pra gostar, né? Eu assistia todos os dias, inclusive os desenhos animados que estão no livro, passavam no programa dela. E é lógico, a gente escutava essa história, vamos girar o disco ao contrário, a gente vai escutar algum negócio. Eu girei, estraguei a vitrola em casa, agulha, obviamente, mas... não era só isso, como ela era muito onipresente, então qualquer coisa relacionada a ela virava notícia. Daí tinha o lance da boneca dela, que supostamente se levantou, arranhou umas crianças. E o Chuck, né? O Fofão foi demonizado. O Fofão na mesma época. Vibe. E acho que isso, na verdade, ajudou a aumentar a popularidade deles. Isso era um sinal de popularidade, mas, sei lá, muita gente jogou a boneca fora, pelo que eu conheço. Mas agora a gente quer saber, Batman era gay? Olha, eles têm ocultado isso da gente o tempo inteiro, dando pistas com o Robin. Qual que é? O Batman é um cara muito discreto, né? Como a gente sabe. Mas tava na hora dele sair do armário, é o momento, pô. Eu acho que pode acontecer. Não é? Assim, se esse filme novo do Batman, o próximo que vir, não levantar a bola do personagem, eu não sei. As coisas estão muito loucas aí, os roteiristas de quadrinhos estão tentando ousar um pouquinho, levar mais pra frente. Talvez eles resolvam, assim, é hora do Batman se revelar. Eu não duvido mais de nada, principalmente pra tentar atrair a atenção de fãs. Os fãs clássicos não iam gostar muito. Pode rolar Batman Ben Affleck gay? Não no cinema, talvez primeiro nos quadrinhos e depois, se isso for bem aceito, talvez possa se estender por outras mídias. Escuta essa daqui, Miyazawa. E aí, galera da Jovem Pan Morning Show, é Fabiano de Araçatuba, São Paulo. Tinha um mito quando eu era pequeno, que esse era fera. Se apontasse o dedo pra estrela, nascia uma verruga na ponta do dedo. Eu apontei pra várias, nunca aconteceu nada. Puro mito. Não, um abraço. Apesar de não ter a rádio aqui em Araçatuba, por onde eu ando e tem Jovem Pan, eu tô sempre ligadão. Valeu, um abraço. Valeu, Fabiano. O cara tá se arriscando, numa boa. Eu não faço Brincando isso. com fogo. Né? Bom dia, aqui é Kleber Sempre de Piracicaba. Vocês podem até falar que é mentira, mas eu ainda acredito na minha mãe ainda, que ela fala que tomar leite com manga pode matar. Um abraço. Cara, suco, o cara já prepara, já direto, detox, fala que é detox ainda, né? Tem mais aqui, ó. Mito ou não, eu acredito e sempre acreditei no chupacabra. Eu acredito. Acredito que ele tenha existido sim. Ou que existe Tá ainda, né? X, isso aí. Um beijo, eu sou a Raquel de São Paulo. ET de Varginha. Ó, daqui a pouco a gente segue nesse papo com o Pablo Miyazawa, conversando sobre os 52 mitos do pop. Lembrando que você pode participar pelo Twitter com a hashtag Pop no Morning. Vamos, gente, a gente tá quase indo pros TTs, hein? Pra ter prêmio. Vamos lá? Vai lá. Carca o dedo aí. É isso aí, agora 10h50, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Ó,
Ó, dias atrás a gente falou aqui no Morning Show sobre o protesto que rolou do filme Aquarius em Cannes, né? Classificando como golpe o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? O pessoal do filme estava lá levantando seus cartazes na premiação do cinema lá na Europa, na França. No domingo agora, né? Como um desdobramento dessa cena aí, dessa manifestação, o ministro da Cultura, Marcelo Calero, ele criticou a posição desses artistas. E ontem a atriz Sônia Braga, o que ela fez? Retrucou, né, Paulinha? Ela usou Facebook. Facebook. É isso, né, Edgar? O pessoal vai lá e manda um textão. Porque o cara chegou até a dizer assim, ó. Ele falou que achava o manifesto até um pouco totalitário, porque você quer pretender que aquela sua visão específica realmente cobre a imagem de um país inteiro. Bom, entre outras coisas que ele disse também, como achou o manifesto desrespeitoso e quase infantil. Aí a Sônia Braga foi lá no Facebook dela e mandou um textão já direcionado, tipo, aula de história para o senhor Marcelo Calero, 33 anos de idade. Aí ela já começa assim, eu só de profissão tenho 50. Bom, aí ela, enfim, descasca o sabugo dela lá, falando tudo o que ela quer. Inclusive, ela diz o seguinte, que por ter feito o ato, não quer dizer que seja a opinião do país inteiro. E até por isso que eles acharam por bem lá se manifestar e que tem todo o direito. Falaram que as críticas de Aquarius foram ótimas e que considera péssimo o ministro da Cultura criticando artistas. Aí ela mandou esse textão. E aí também o diretor do filme, o Kleber Mendonça Filho, também foi lá, mas ele foi um pouco mais sutil. Não mandou um textão, mas publicou um editorial do The New York Times dizendo o seguinte, né, que medalha de ouro ao Brasil pela corrupção. Esse era o artigo do New York Times. E aí ele diz assim, caro ministro Calero, talvez isso aqui defina a sua noção de o nosso país passar vergonha internacionalmente. Né? E não através do manifesto ali do filme Aquarius em Cannes. Então é assim, entendeu? Você acha o quê? Que é só o Biel e o outro youtuber que brigam na internet? Não, agora a gente tem ministro, atriz, diretor, é todo mundo, entendeu? Esse é o novo canal das tretas. É lá que acontece. Olha, a gente tá aqui com o jornalista Pablo Miyazawa falando do lançamento de 52 mitos pop, mentiras e verdades nos boatos do mundo do entretenimento. Fiquei com uma curiosidade aqui para saber como é que você montou, como é que você fez essa compilação, os bastidores desse teu trabalho de pesquisa aqui para chegar nisso tudo. Acho que eu demorei muito mais resolvendo o que eu ia escrever do que escrevendo, né? O Tonholi sabe muito bem, a gente vai jogando deadline para frente até que você não tem mais escapatória. Então eu passei muito tempo organizando essas histórias e tentando dividi-las de uma maneira lógica. E no final o formato que eu fiz não deu certo. Queria dividir entre lendas urbanas e teorias da conspiração por pensar que são coisas diferentes. Mas na prática não são, assim, são tudo a mesma coisa, mas eu tinha especificado de um jeito que pareciam bem diferentes. Então eu queria dividir por igual em 4 temas, né? Cinema, quadrinhos e livros, games e televisão. Eu consegui, então você tem 13 capítulos sobre cada um desses assuntos e passa por desde coisas de 100 anos atrás até coisas bem recentes e contemporâneas. Vamos dar uma geral, o que mais? Que a gente falou de alguns aqui, né? Pink Floyd com o Mágico de Oz. Essa do Poltergeist é boa, né? Agora que a gente vai ter o lançamento da Invocação do Mal 2, Poltergeist... Diz que o pessoal ficou amaldiçoado, né? Ficou amaldiçoado. Rolou uma maldição? Cinema tem um capítulo especial, né? Cinema eu acho que o que mais gera esse tipo de coisa, né? Tem a história do Titanic, se a Rose podia fazer o Jack subir na jangada no final do Titanic, é uma das mais legais, eu acho hoje, porque ela surgiu na internet, o pessoal peitou o diretor, o James Cameron, ele falou, não, vocês estão errados, mas os Mythbusters foram na televisão e provaram que era possível salvar. Então, assim, muitos desses mitos estão sendo provados agora pelas pessoas e estão rolando. Miyazawa, se liga nessa aqui, ó. Se vira com a Marília. Ô Pablo, me responde uma coisa, por favor. É verdade que o Michael Jackson morreu ou não? Olha, eu acredito que sim. Eu prefiro acreditar que ele morreu e não o Elvis. Pra mim, o Elvis... Podia estar vivo, né? Pode estar. Não, ele deve estar. Pode estar? O Elvis tá. Eu acho que ele tá bem tranquilo. Eu também acho. Ele é a Amy House. Isso. Marília, são amigas, a gente tá falando de cinema, meu. Eu sei que vocês te amam do cinema. Pablo, tem uma pergunta. Quis mudar. Mitos da brasilidade atuais. Qual mito brasileiro que rola por aí
que todo dia você lê os jornais e esse mito fala pra você: decifra-me ou te devoro. Nossa, o Brasil em si, né? A nossa capacidade de mudar de ideia, acho que é uma coisa, assim, muito incrível, assim. São tantas informações e a gente vê nas redes sociais, a gente vai mudando de ideia a cada dia. Acho que esse é o mito, a gente tenta descobrir por que somos assim, porque o Brasil é assim. Inclusive, o colunista político estava explicando, né? Qual é a nossa origem, por que o brasileiro é desse jeito. Acho incrível esse questionamento. Ô Pablo, e a história dos Smurfs seria uma alegoria do nazismo, hein? Nossa. Pois é, isso aí foi uma invenção de um escritor francês que pesquisou bastante e descobriu várias características dos regimes totalitários na estrutura dos Smurfs. Escreveu um livro sobre isso e a família do criador dos Smurfs, do quadrinho, ficou muito brava com ele, falou assim, não tem nada a ver, é um absurdo, é uma ofensa pra gente. Só que, no caso, o criador dos Smurfs é judeu, né? E talvez tenha crescido traumatizado com o regime por tudo que ele passou ali naquela época da Segunda Guerra Mundial e teria canalizado essas emoções na criação dos Smurfs, que seriam ali, Anões azuis. Anões, membros da supremacia azul, digamos assim. O Papai Smurf seria um líder totalitário e tem o fato de só ter uma mulher. Smurfette. A Smurfette, ela é loira, de olho azuis, ela é o ideal, o ariano. Então os caras viram ali uma questão pra complicar e vai saber se o autor do desenho não tinha isso na cabeça na hora de... Sem saber, né? Talvez, aquela coisa de trauma, né? É o que o cara acredita. Meu Deus, eu tô muito chocada. Mudou tudo. Gargamel herói. O Gargamel. É isso. E me diz uma coisa, Tarantino, o cara ficou planejando, assim, antes de ser diretor, fazer uma interligação entre todas as obras dele ou não? Ou foi acontecendo? Eu acho que o Tarantino ele tinha muito tempo livre, né? Ele trabalhava numa locadora de vídeo, ficava o dia inteiro vendo filme e planejando a carreira que ele viria a ter. Então acho perfeitamente possível que ele foi desenhando toda uma linha do tempo e falava assim, eu vou fazer esse filme aqui, depois vou fazer esse, depois esse, e acabou que ele se deu bem, e agora ele consegue realizar, é o sonho do nerd profissional, né? Colocar na prática tudo que sonhou, então ele conseguiu. Ou seja, prova que o ócio criativo funciona. Com certeza, eu sou um grande adepto. Olha, a gente vai continuar com o Pablo Meazal aqui no programa no Morning Show. Eu tenho uma boa notícia agora, né? Sempre ela traga uma boa notícia. Continuar com as boas notícias aqui. Você imagina a cena onde um menino menino de rua, desdentado, troca letras, é gago, sem nenhuma perspectiva de vida aí, vira um escritor que hoje, já um homem adulto, já percorreu e já passou por 10 livros escritos. A gente está falando aqui com o escritor, jornalista Pablo Meazal. Resolvi separar essa notícia aqui. O cara, ele na verdade não conheceu o pai. É aquele tipo da história de superação, da vida que a gente brasileiro adora, né? O cara não teve pai, teve uma relação difícil com a mãe, era um menino de rua aos 6 anos de idade, dormia, aquelas histórias bem clássicas assim, desse tipo de assunto. Dormia na rodoviária, era usuário de droga na adolescência, era sustentado pelas prostitutas ali de Planaltina, no Distrito Federal. O Ivan da Mata era um brasiliense e parecia um cara sem futuro. Deu uma guinada na vida. Essa história ele diz que aconteceu aos 22 anos, quando foi tirado da rua por Messias de Souza, um empresário do local, que enxergou nele algum potencial, deu oportunidade. O menino estava trabalhando como vendedor de panelas, fazendo aqueles bicos para ganhar uma grana. O sujeito recebeu uma ajuda e hoje já tem 10 livros publicados. Depois de participar por programas de alfabetização do governo, como o Mobral e tal, ele aí conheceu a esposa, constituiu família. É realmente uma história muito bonita a que a gente ouve desse rapaz, né? Que não tinha a menor possibilidade de ascender na vida e de buscar um futuro melhor. E hoje tá aí com 10 livros escritos e publicados. Bem bacana, essa sim é uma boa notícia. Ó, tá chegando, hein? Dia dos Namorados tá aí, aquele aconchego vai rolar. Quer surpreender a gata, o gato, nesse Dia dos Namorados? E isso sem ter que enfrentar a fila de motel, que fica sempre cheio.
Você tá de tigresa, Paulinha? Estou Mas imitando não fica animais. mesmo, hoje. o hotel tudo cheio, Nossa, lotado, Deus fila, do nego céu. esperando. Fica. Aí, é assim mesmo. Aí avança o sinal, Põe né? preço mais caro. Restaurante lotado. E, ó, vou te dar uma dica pra você, além de tudo, gastar menos do que esses programas. Aproveite as escapadas românticas pro Dia dos Namorados CVC. Por apenas 12 parcelas de R$ 62,00, você curte o final de semana inteirinho de 12 de junho, né? Na praia ou na montanha. Quer atrasar aqui. Com direito ao aluguel ainda de carro e hospedagem. E o preço, pasmem vocês, pombinhos. O preço não é por pessoa, não, é por casal, R$ 62,00 mensais. É ou não é mais barato que esse motel aí, hein? Cheio de fila. Nesse Dia dos Namorados, surpreenda com uma viagem a dois. A CVC tá sempre com você. Vamos falar de um assunto aqui que a gente deixou de manchete no início do programa. A Ellen trouxe a história e a brincadeira da relação dos nomes, né? Entre a Hillary Clinton e a As duas Tia mulheres Aron. mais importantes do momento. Bom, vamos lá. Com a vitória, já acabou, né? Podemos dizer, sacramentou-se a vitória de Hillary Clinton nas prévias do Partido Democrata na Califórnia, né? Já bateu o martelo mesmo, né, Ellen? Na verdade, assim, a gente ainda tem uma convenção final aí que é para oficializar, mas não tem mais volta não. Ela já é, então, a pré-candidata democrata, o que, gente, era esperado. Primeiro, ela é de uma família política e, assim como a gente também tem aqui no Brasil e nos Estados Unidos, famílias se perpetuam lá no poder. Bernie Sanders... verdade, até o Obama já ligou pra ela, né? Pra parabenizar. O Bernie Sanders, ele veio com uma onda muito interessante, que até atiçou ali uma certa juventude que andava descrente com a política. Classe artística. Mas assim, não adianta, é irreal, né? Essa proposta de socialismo, ele mesmo, enquanto governador, não foi socialista e sabe que não tem como ser. Então, era muito irreal. E aí, Hillary, então, se consolida aí como a primeira mulher a ser candidata por um grande partido à presidência dos Estados Unidos. O próprio Barack Obama já ligou para ela, parabenizou pelo número necessário aí de delegados e agora vai à disputa. Aqui no Brasil nós temos quem? 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 Tia Aron, Aron. do PRB. Por que ela é tão importante, gente? Só para vocês entenderem aí. A Tia Aron vai ser, hoje, a Comissão de Ética da Câmara, que já voltou, já mudou um monte de parlamentares, tem 21 membros, 9 deles já disseram, bom, nós somos favoráveis à cassação de Eduardo Cunha. Falta um voto para empatar e aí esse voto seria o de Tia Aron. Se ela disser, olha, eu sou favorável à cassação, empata, quem vai desempatar é o presidente da comissão. E o presidente da comissão, vai votar que é o pela Carlos cassação, Araújo, né? ele é um inimigo de Eduardo Cunha. Então, por isso Tia Aron está sendo tão pressionada, por isso que, inclusive, ela só vai lá, dá presença e some da comissão para não ser pressionada. Porque tem um outro lado nessa história. Tanto o Crivella quanto o Celso Russomano são possíveis pré-candidatos aí nas eleições de outubro. Estão pressionando ela, dizendo, eles são do mesmo partido que ela, né? Pressionando, dizendo o seguinte, olha, se você não votar pela cassação do Eduardo Cunha, vai ficar ruim pra gente explicar aí, né, pro eleitorado, como é que nosso partido não votou. Mas vale lembrar, ela tem esse nome... Estamos de olho, Tia Aron. Tia Aron já apoiou Cunha. Ela, inclusive, quando foi para a Comissão de Ética, disse que a Câmara nunca tinha trabalhado tanto quanto no mandato de Cunha. Ela também é de uma bancada aí que se identifica como uma bancada religiosa, né? O nome Tia Aron vem porque ela dava aula na escolinha eclesiástica da Igreja Universal do Reino de Deus. Foi de lá que ela ganhou esse nome. Então, fica aí essa divisão. Ela, até agora, só diz o seguinte, que vai votar pela moral. A gente não sabe qual é a moral da Tia Aron. Tia Aron, né? E Brasília tem uma audiência incrível. O Morning Show tem uma audiência maciça em Brasília. E muito provavelmente Tia Aron está nos ouvindo nesse momento. Beijo, Tia Aron. Vai lá, hein? O Brasil conta com você. Vamos em frente aqui na nossa conversa. Deixa eu falar antes do Opina Pan. Você que não baixou ainda o aplicativo de pesquisas da Jovem Pan, pode fazer isso gratuitamente pela App Store ou então pelo Google Play. Você que tem Android, vai no Google Play. Você que tem o iOS, vai lá. Na App Store. E é o seguinte, você participa das enquetes da Jovem Pan. A gente já fez uma aqui envolvendo o assunto impeachment da presidente Dilma. E essa aqui do momento agora, você acredita que o empresário Donald Trump, a Ellen vem com essa notícia aí da Hillary Clinton, já sacramentada como candidata pelos democratas dos Estados Unidos? A pergunta do Opina Pan é, você acredita que o empresário Donald Trump possa ser eleito presidente dos Estados Unidos? Diga lá pra gente, sim ou não. No final da semana a gente informa o resultado aqui neste mesmo Morning Show.
Seguimos no papo com Pablo Miyazawa, que traz aqui o lançamento de 52 mitos pop. Eu passo a palavra para ela, Paulinha. Porque E aí? não ficou muito claro aqui. Não ficou. A gente Vamos tem lá. que esclarecer. Vamos lá. Porque agora já tem o lançamento de Invocação do Mal nessa quinta. Tá. Então, terror é um tema, assim, que vibra. E Poltergeist. Vou pôr Tinha até- uma maldição Vou pôr naquele até elenco, uma a galera morreu, tudo, e, tipo, deu ruim. Foi horrível, né? Se você pensar, acho que hoje em dia essa notícia repercutiria de uma maneira bem pior. Na época que começou a surgir, morreu a menina, né? A loirinha, a Heather. Ela morreu depois de fazer o 2, daí foi morrer um outro ator, morreu um outro ator obscuro, e na soma total, foram uns 7 ou 8 ali do elenco dos 2 filmes que morreram. Vendo hoje por esse contexto em que tudo é notícia, é terrível mesmo. Existe uma maldição, se você parar pra pensar. Mas acabou de rolar um remake do Poltergeist e não aconteceu nada, então... Por enquanto, que fique bem claro. Mas o que aconteceu no Poltergeist foi... O Poltergeist é pior, assim. Parece que descobriram que havia uma cena numa piscina em que a mulher nadava à noite e começavam a aparecer vários cadáveres. E parece que os produtores tiveram a ótima ideia de usar cadáveres de verdade, né? Esqueletos reais e não Que bom, né? peças Pra dar construídas. realismo. Então, e daí as pessoas acham que foi isso que deu o problema ali no set de filmagem e posteriormente. Ô Pablo, me chamou a atenção aqui, eu gosto do assunto e eu vi aqui que tem também a história do Kubrick, né? Sim. O Kubrick fez vários filmes clássicos de ficção, tal, né? O 2001 é o que não me deixa mentir. Mas a pergunta é, se já tem a dúvida se o homem pisou mesmo ou não na Lua, se aquilo não foi feito num estúdio em Hollywood. Agora vem essa história de que Kubrick poderia ter filmado o pouso do homem na Lua. Olha, muita gente acredita nisso. Falam que existe muita evidência de que o homem, aquelas fotos e vídeos que a gente vê, foram criados em estúdio, né, em laboratório, porque há muitas diferenças de iluminação e que não era possível fazer tudo aquilo. Então, pensando, se alguém tinha que filmar isso naquela época, tinha que ser o cineasta mais talentoso de todos os tempos. E isso, a gente nunca vai saber a verdade. Eu acho que essa realmente é a mãe de todas as conspirações pop. É a minha favorita do livro, porque se a gente descobrir que o homem não pousou na Lua e que o governo americano nos enganou esse tempo todo, Acabou a graça. então a gente pode duvidar de todo o resto. Legal, olha, a gente, pra resumir aqui, fechar o nosso papo, Pablo, o livro que quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, tô aqui nas minhas mãos, 52 mitos pop, do Pablo Miyazawa, tem ainda o Coringa, né, a história do Coringa, se ele enlouqueceu ou não, o Heath Ledger, se a J.K. Disney Rowling tem mesmo... mensagens também subliminares nos seus desenhos. Esse é um bom capítulo. Com certeza. Se a J.K. Rowling escreveu mesmo ou não, os livros do Harry Potter. Será que ela não escreveu? Tudo isso aqui, olha, neste livro que o Pablo Miyazawa lança. Eu queria te agradecer, obrigado pela presença aqui, Pablo. Obrigado. Parabéns. Deve ser muito divertida a leitura, vamos dar uma sacada. Não, é ótimo. O lançamento do livro vai ser no dia 23 de junho, na Livraria Cultura aqui do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. 23 de junho, quinta-feira. Eu vejo vocês lá. Boa. Obrigadão. Obrigado você. Agora, 10 horas 18 minutos, horário de Brasília. Opa, falei 10? 11 Eu tô minutos, bem querido. zoado hoje. Isso é um mito, tá bom? São 11 minutos. Eu tô bem zoado Você tá hoje. bem zoadinho. Isso também é um mito da cultura mito. pop, erros de Edgar Piccoli no Morning Edgar Show. Piccoli executando todo o seu trabalho sob efeito de ácidos lisérgicos. Será? Fica a dúvida. 11 horas 18 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Temos sim um popstar retomando Será, a Edgar? carreira. É mito? Ou verdade? Não sei. É mito ou não é? não Júnior sei. Lima Será? está de volta ou não? Aliás, é tudo mentira. Eu vi uma campanha com o Júnior, matadora aquela campanha, hein? Não vamos falar a marca aqui pra não fazer propaganda. Não vamos falar, mas foi uma ideia muito boa, Cicarelli e Júnior Lima, Bela sacada. falando coisas ali, né? O Júnior, por exemplo, nunca saiu do armário, vai viver sempre à sombra da irmã. Tudo aquilo que dizem e que fazem rótulos, né, pras pessoas, Edgar. Júnior é um cara meio rotulado, né, Ed? Você concorda? Eu discordo Sim, um pouco, porque eu acho claro. que ele é um cara que viveu na música desde que nasceu. Ninguém pode negar isso aí, né? Ele ficou com esse estigma mesmo que você colocou, essas coisas que você colocou aí, tá? A postura dele, é um menino bacana, menino que tem um talento musical indiscutível. Não tem 17 anos de carreira com Sandy Júnior. Agora- Tudo bem, você pode não gostar da música, beleza, agora não Tudo nega, bem, né? não é essa a questão. Imagina ele, um menino lá,
Baterista. Não, já jogado no mainstream, pra milhões de pessoas assistirem, televisão, plateias enormes, gigantes. Multidões. Os pais artistas, o tio artista e tal. Quer dizer, mexe com a cabeça mesmo. Mas eu acho que ele sempre foi um cara legal, centrado, estudou, ele é multi-instrumentista, é produtor musical. Pode ser que você ache, nossa, ele tava lá no Buraco Negro. Na real, ele nem tava, ele tava produzindo coisas, tava com outras bandas que fazem um tipo de trabalho diferente do que ele fez com o Sandy Júnior, que era uma coisa realmente mais pop, não é? Mas agora ele tá de volta de vez. A Manu Gavassi veio aqui e contou que foi o Júnior que produziu o álbum dela, lembra? Aí agora ele também... Uma faixa, né? Tocou bateria no álbum novo da irmã dele, da Sandy, que sai em 24 de junho. Só que o que deixou os fãs, assim, felizes é que ele foi lá na página oficial, colocou uma foto dele e explicou que é o seguinte, ele resolveu dar uma parada pra respirar, precisava de um tempo, mas que a vida dele é música e que agora está na hora de voltar. Bom, bastou isso para deixar os fãs, enfim, todo mundo que gosta do Júnior felizes. A gente não sabe exatamente como. Vou falar que a gente já tá atrás da assessoria no pé para trazer o Júnior aqui. Pra falar com a gente. Pra contar aí desse novo trabalho. O Júnior também é fotógrafo. Olha, eu torço muito por ele, viu? Se tem alguém da dupla Sandy Júnior que eu mais amo, é o Júnior. Apesar de que eu gosto da Sandy também. Não, mas o Júnior, eu gosto dele porque eu acho que ele foi injustiçado. Ela deu uma pernada de anão na Não é, Sandy, é que todo mundo fica. A Sandy já se provou, entendeu? Aí o Júnior ficavam falando mesmo tudo isso dele. E agora, acho que chegou a hora, entendeu? Vamos lá, Júnior, tô com você. Nós. Vai dar certo. Não é mito, tá? Então, Júnior Lima está de volta em breve lançando novo trabalho. Paula, quantos anos ele tá? Ele tem mais ou menos a minha idade. Nós somos contemporâneos, mais ou menos. Eu acho que ele tem 20 e tantos, quase 30. Já é sênior Ele já Lima, é um cara, então. ele não é um moleque. Bom, 17 anos de carreira, meu. Sênior Lima, Essa foi boa, Toyoli. Pode ser o nome do álbum. Ainda no mundo do entretenimento, Vinícius, cola aqui pra falar pra gente dessa atriz que tava até meio sumidona aí, pelo menos não se tinha muita notícia dela na televisão, né, digamos, na mídia da televisão. Sim. Agora reapareceu defendendo a presidente Dilma Rousseff. Pois é, Edgar, a Tássia Camargo, lembra dela? Ela tá afastada desde 2007 da televisão. A última novela dela foi Vidas Opostas na Record. Ela aparece aí nessas reprises da escolinha do professor Raimundo, né? Que ela interpretava a personagem Maria da Glória. Mas ontem ela chamou a atenção ao gravar um vídeo com um pedido um tanto inusitado. Ela aproveitou aí a decisão do presidente em exercício Michel Temer de cortar o cartão de benefícios da presidente afastada Dilma Rousseff e fez o seguinte apelo. Vamos ouvir. Vamos levar comida para a presidenta Dilma. É um pedido que eu faço em nome da democracia, em nome do nosso voto. Se você concorda, por favor, compartilhe ou faça seu vídeo. Exílio não, golpe nunca mais, volta querida e fora Temer. Você tá pensando que é brincadeira, né? Não, é sério. Não, calma, ela gravou mas é sério mesmo. Eu achei que era, quando ela começou a falar de mandar comida e tal, achei que era zoada. Não, né? Vocês tinham pegado uma peça nesse aqui, ó, que vos fala. Não, ela convocou a militância do PT, de todos que apoiam o governo, para dar comida, para doar comida para Dilma Rousseff, né? E também diz que estão apressando o julgamento da Dilma, que ela não tá tendo defesa para exercer a sua defesa lá no Senado, né? E que a Dilma está exilada. Aí essa declaração, obviamente, foi um prato cheio nas redes sociais, né? A Tássia Camargo foi alvo de críticas e deboches, e um desses deboches chamou a atenção. Uma pessoa bem conhecida aqui da gente da Jovem Pan, a humorista carioca, também gravou um vídeo interpretando a personagem Dilma do Chefe e satirizou o que disse a Tássia Camargo. Eu gostaria de agradecer a atriz Tássia Camargo, que está fazendo uma campanha na internet com outros artistas para arrecadar comida para me dar no Palácio da Alvorada. Muito obrigado, Tássia! Eu adorei o teu vídeo pedindo comida. Obrigado pela campanha, Tássia Camargo. Vocês estão acompanhando no Facebook a campanha Vamos Alimentar.
Bom, esse é só um trechinho aí do vídeo que o Carioca postou no Facebook dele, né? Também reclama lá de ter sido proibida de utilizar os aviões da Força Aérea Brasileira e mostra já alguns alimentos que chegaram, como açúcar, leitinho, batata palha. Carioca tirando uma onda do que disse aí a Tássia Camargo, Tonholi. Olha, o humor tem que tomar cuidado nesses dias, né? Nesses tempos bicudos. A gente sabe que isso pode levar, em tempos bicudos, até inclusive aquele chamado de termo de ajuste coletivo que o Ministério Público tem costumado fazer contra humoristas. Então, eu só espero que os tempos bicudos não levem à autocensura. Eu amei o vídeo do Carioca, amei. Ele mandou ontem 2 minutos e 22 Ele não se segundos. aguenta, né? Ele dá risada mesmo. E da Tássia também chega a ser uma piada, né? É, isso que eu achei que era. Eu achei que o mais engraçado foi o dela, na real. Quando começou... Se você pega a história pela metade, você acha que é brincadeira. Vamos ouvir aqui mais uns mitos? A gente pediu pra você participar e interagir pelo nosso WhatsApp 931-7009, mandando aí algum mito, alguma coisa que você acredita, que você tem dúvidas, que você carrega desde a infância, mas não sabe de onde veio, ó. Fala, Morning Show, quem tá falando é Lucas de Catanduva. E o mito que eu acreditei sempre, que minha mãe sempre dizia, é não fazer careta na frente do espelho. Que um anjo pode passar, dizer amém e você sempre ficar daquela forma. Torta a boca. Abraço, bom dia. Pode acontecer. Torta a boca. Bom dia, Morning Show. Aqui é o Marcos de Campo Largo, Paraná. Grande, mano. Eu acreditava que os vikings usavam capacetes com chifres, né? Mas não é verdade. Eles não eram chifrudos. Bom dia. Bom dia, Morning Show. Bom dia, Edgar e sua equipe fantástica. Aqui quem fala é o Fernando de Liberal de São Paulo. Fala, Fernandão. Brasil. Um desses mitos que eu sempre acreditava e morria de medo quando eu era garoto era a loira do banheiro. É verdade. Meu Deus, que medo que tinha daquilo. Muito. Não ia no banheiro fora de horário, nem que me pagassem. Bom dia! Olha, isso aí na escola ficava apertado pra ir no banheiro, que ela aparecia com algodão assim na boca, no Mas tinha nariz. que dar chamar... populares, né? Tinha- Fez tinha um clássico ritual. de reportagens aí da loira. Você Tinha um ritual que tinha que fazer. Não era que do nada que ela Você aparecia. tinha um antídoto assim pra ela? Não, você chamava, falava 3 vezes, apagava a luz, acendia, tinha um rito. Mas, olha, eu nunca tentei fazer, porque vai que ela vem, Ó, né? E essa daqui, ó. Bom dia, Morning Show. Meu nome é Luiz, eu sou de Apucarana, Paraná. Gente, um desses mitos que eu acreditei bastante que eu fiz foi a brincadeira do copo. A quem Aquela não, né? que você Muito. chamava aí um pessoalzinho do além pra vir te responder umas perguntas. Às vezes o copo mexia, eu não sei se era coisa na nossa cabeça. O amigo e quando empurrava. acontecia isso, a gente tinha que ir lá no cemitério quebrar o copo na frente. Empurrava com o dedo. Você é maluco. Sensacional. Nunca, vocês são loucos. Fazia com os amigos, sacaneavam, Vocês um estão empurrava, viajando, né? não brinca com essas coisas. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é a Lígia de Marília, São Paulo. Um mito que eu acreditava quando criança foi um mito criado pela minha mãe. Eu adorava mexer em lagartixa. A minha mãe dizia que lagartixa dava choque. Até uns 12 anos eu não chegava perto de uma lagartixa, morrendo de medo de dar choque. Beijo. Olha, imagina essa, hein? Lagartixa dá choque. Olha, que a gente ouviu alguns mitos, tem mais, não dá pra colocar todos, o programa já acabou, estamos na reta final desse Morning Show de quarta-feira. E é isso, vamos pros ganhadores? Tem aí, Paulinha, chegamos, a gente tava quase ali, batendo na trave já quase, hein? Olha só, vamos? Chegamos? Não. Chegar. Não. Ah... O que Você falou pra mim? Falei, Edgar. Ó, você tem que dar um dedo aí, meu. Não sou eu, é o Morning Squad. E não rolou? O Stamilo já explicou, tem que rolar uma aceleração. Como hoje tá muito frio, o pessoal só quer twittar sobre frio. Tá bom. É isso que acontece. Tá bom, vou dar aqui então um kit, vou acrescentar um livro do Pablo Miyazawa, tá bom? Os 52 mitos pop nesse nosso kit, então. Tem os 52 mitos pop, vamos dar um pro Twitter, vai. Quer dar mesmo assim, Eu quero, Edgar? pô. Você é democrático. É, As tem- pessoas estão pedindo, aliás, participaram demais hoje. Aí então, pronto. Então vamos dar. Ah, esse TT, deixa aí esse TT. Deixa vai. de lado essa Ó, contagem. Vai lá, escolhe um aí do Twitter, então pra gente dar Eu vou escolher Mas não agora. é o kit, é o livro só, tá? Só o livro. Vai, Stephanie, Stephanie. que me disse o seguinte: já invocou a loira do banheiro. E sabe o que aconteceu? Nada. Nada, não deu nada. Então, Stephanie, você leva o livro do Miyazawa e agora o kit completo, tá? Com a nossa caneca, a camiseta do Morning Show e o livro também do Miyazawa. Quem leva é o Kleber de Piracicaba. Ele falou do leite com manga, que é um clássico, né? Mas pode tomar, viu?
Não dá nada. Eu já experimentei todos esses, tá aí, ó. Inclusive, se a manga tiver verde também, não tem problema nenhum. E assim a gente encerra o programa de hoje. Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã aqui Jovem Pan Morning Show. na Jovem Pan. Obrigado pra você que esteve com a gente até agora. Tchau, pessoal. Jovem Pan Morning Show. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.